Pessoal, como eu tinha prometido ontem, eu tenho uma história interessante para contar de um cliente. Já faz um tempo que eu fiz o Feng Shui para ele. Na verdade, como é que funcionou, tá? Só para vocês entenderem. Ele tem uma casa em Campinas, e aí era da família dele, do pai, sei lá eu de quem. E aí ele falou, Lu, eu acho que... Na verdade, assim, ele tinha visto um post meu, e aí ele perguntou, e aí a gente virou até meio que amigo, de tanto que a gente se falou, até ele fechar mesmo definitivamente o negócio. E aí ele falou pra mim, ele falou, Lu, eu não sei, mas eu acho estranho, porque tem algumas coisas aqui que não estão, parece que não estão legais, eu tava vendo, tava falando de Feng Shui, etc e tal, eu conversando com um amigo, e esse meu amigo disse que é legal, que ele já fez, etc e tal, mas ele perdeu o contato, enfim. Aí ele falou, você faria? Sim, faria, claro, faço, com o maior prazer. Mas eu preciso da planta, da primeira coisa que eu perguntei, eu falei assim, eu preciso da planta da sua casa. Aí ele fez assim, então, eu não tenho a planta da casa. Eu falei, como assim? Não tenho, porque, como eu já falei, né, o imóvel é de não sei quem, que não sei o que lá, blá, 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 a gente não tem a planta original da casa. Eu falei, bom, aí é um problema, né? Mas tudo bem, dá pra fazer mesmo assim. O ideal é que tenha a planta original da casa. Como eu já falei, eu acho que algumas vezes. Mas tudo bem, não tendo a planta da casa, a gente pode tentar fazer. Tá bom. Então vamos lá fazer o negócio. Eu falei pra ele, só que aí você vai ter que montar, você vai ter que fazer pegar uma trena, né? E fazer medir cada espacinho bonitinho, etc e tal, porque tem que ter a metragem certa, tem que ter tudo bonitinho. Os cantos onde abre a porta, pra que lado que abre a porta, porque isso tudo tem na planta original, né? Então mostra na planta original que a porta abre assim. E aí eu preciso saber se realmente a porta abre assim, eu não tô vendo. E aí eu falei pra ele, você vai me dar esse daí e depois ainda eu quero as fotos de cada cômodo, de cada espaço. Ele, isso aí não é problema, beleza, ótimo, tá bom. Aí ele me passou tudo isso, me passou também aquilo. E aí eu falei, ó, como você não tem uma noção ainda, não tem a planta, né, original, tira uma foto de tudo pra mim, até de fora, né? E pra eu ver como é que é a parte externa. E aí ele tirou. E aí a graça a hora que eu olhei a parte externa da casa, ela tinha uma obra, uma coisa estranha, uma coisa, sabe, coisa feia mesmo, nada a ver. E aí eu achei estranho, aí eu pedi pra ele, eu falei, você consegue tirar uma foto melhor desse negócio aí do lado da sua casa? O que é isso, é uma obra? Ele falou, é uma obra. Eu falei, você pode tirar, por favor, uma foto melhor pra mim, só pra eu dar uma olhada? Ele tirou, aí ele me mandou. Aí eu peguei, olhei pra ele e falei assim, então, mas essa obra vai terminar quando? Você sabe o que vai ser? Como é que tá? O que tá acontecendo? Ele falou, não, na verdade, essa obra tá parada há 10 anos. Ela foi embargada. Era uma padaria que foi reformar e aí embargaram a obra. E aí ela tá aí há 10 anos assim. Aí eu falei pra ele, nossa, que interessante, né? E depois que ele já tinha me mostrado onde é que ficava, cada canto, etc e tal. Aí eu comentei com ele, eu falei, nossa, ainda bem, né, que você não tem nenhum problema de saúde. Ele, como assim nenhum problema de saúde? Eu falei, não, porque ela tá no canto onde você poderia ter um problema, tipo, nos órgãos internos, no estômago. Ele falou, mas eu tenho um problema seríssimo no fígado. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, eu tenho um problema sério no fígado, eu tenho um problema na aparelho digestivo, né, que engloba o fígado, etc e tal. Ele falou, nossa, eu tomo medicação direto, porque eu não aguento, eu passo sempre super mal, sempre, não sei o que é, não é nada de grave, tipo, não é nada, tipo, sei lá, cirrose, essas coisas, mas eu sempre tenho esse problema e etc e tal. Eu fico tomando aqueles remedinhos que você toma, aquele remédio ruim de tudo, né? E aí eu falei pra ele, tá, então tá explicado, vamos fazer bonitinho. E aí o que eu fiz? Eu fiz o Feng Shui, fiz todo o trâmite bonitinho, já com base também nesse problema dele, que era uma parte externa, ou seja, às vezes a gente não tem nem noção que algum campo pode afetar o nosso corpo também. E segundo, às vezes você não tem nem noção que tá do lado, tipo o vizinho de cima, o vizinho de baixo, você não tem noção disso, entendeu? Que nem num apartamento, né, eu tô falando, mas por exemplo, num imóvel, uma casa, quem tá do lado, você tem uma obra, você não tem uma obra, o que tem lá do lado. Eu já falei, eu acho que algumas vezes aqui, inclusive, que não é legal casa perto de hospitais, casa perto de cemitério, entendeu? Eu lembro uma vez que eu tava com outro cliente, que ele me chamou, isso já faz muitos anos, ele me chamou e falou assim, eu queria que você desse uma olhada no apartamento que eu vou ver, etc e tal. Ela lá eu não lembro agora como é que chama aquele bairro do Morumbi, um bairro super bonito do Morumbi. É Paineiras? Não é Paineiras. Eu não sei como é que chama.
Só que do lado tem aquele cemitério onde tá o Ayrton Senna. É o cemitério do Morumbi, eu acho que se chama. Não lembro direito. E aí foi muito engraçado, porque o prédio realmente era muito bonitinho. Aí a hora que a gente abriu, assim, saiu na varanda, eu olhei, eu fiz assim, aqui não é um cemitério? Ele falou, é. Aí eu falei, ainda ele brincou e falou assim, ah, mas eu não vou ter barulho de vizinho aqui. Eu falei, cara, na boa, eu não compraria aqui. Por quê? Aí eu expliquei, etc e tal. Ó, resumindo, ele não comprou e depois ele me agradeceu. Ele comprou num outro bairro, mas ele falou, pra mim foi a melhor coisa que eu fiz, porque realmente aquela energia daquele lugar não é legal. Então é isso que a gente tem que ver às vezes, sabe? Tem lugares que às vezes a gente fala, ah, não, tá tudo bem, não tem problema. Mas esse negócio de energia é muito pesado, né? Muito complicado. E eu até tenho uma novidade pra vocês. Eu tô fazendo alguns cursos, na verdade não são cursos, eu tô fazendo, como que fala? Atualizações de cursos que eu já fiz no passado. O próprio Feng Shui eu fiz há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. E agora que eu tava retomando, e aí resolvi criar esse canal, etc e tal. E tem outros cursos que eu também fiz no passado e agora eu tô retomando. E aí eu tô fazendo atualizações disso daí e vai ter mais novidades por aí, entendeu? Porque não é só o Feng Shui, né? O Feng Shui também, é óbvio, é muito bom. Mas a gente tem N outras coisas que também ajudam muito, que também, como a radiestesia, que eu já mostrei pra vocês algumas vezes, a cromoterapia, dentre outras coisas que eu vou surgindo e vou mostrando pra vocês. Então esse canal, a priori, ele tava como Kaizen Feng Shui, ele é mais voltado ao Feng Shui, mas eu vou, com o passar do tempo, eu vou postando outras coisas também relacionadas a essas partes, tá? Pra vocês terem uma noção também. E essa é uma história que eu queria contar pra vocês, queria dividir com vocês. O vídeo ficou meio longo, mas eu só queria dividir com vocês isso daí, tá bom? Futuramente mando mais coisa pra vocês, cada hora eu posto uma coisinha diferente, tá? Qualquer dúvida, só me escrever aqui e eu respondo com o maior prazer. Tchau, tchau!